Gente, estou aqui com o Thiago Schornet e com o Ricardo, que eu quero falar para vocês hoje de um assunto meio complicado, mas uma novidade, algo muito bom, que é sobre a Sociedade de Garantia Solidária, algo que eles conseguiram implementar, uma lei complementar agora, em dezembro de 2019, foi aprovada pelo presidente da República. E eu quero saber um pouquinho, né, Thiago, como é que foi essa questão aí? Não foi da noite para o dia que foi implementada essa... Na verdade, vocês deram uma sugestão, mas conte um pouquinho para nós sobre como que foi essa trajetória para hoje estar aprovada essa lei complementar da Sociedade de Garantia Solidária. Então, Cirilo, na verdade é um projeto que decorre aí basicamente 19 anos, desde o momento que ele foi sugerido, né, dando uma proposta de dissertação de mestrado, né, pelo Ricardo, né, na Universidade Federal de Santa Catarina. Mas assim, é interessante a gente entender um pouquinho do contexto da Sociedade de Garantia Solidária hoje no Brasil. Né? A gente vive hoje no país, né, e não é de hoje, né, mas um histórico de empreendedorismo muito forte de necessidade. Quer dizer, muitas pessoas acabam migrando, né, para a atividade empreendedora por necessidade, ou seja, ficaram desempregadas, né, ou aconteceu alguma coisa com as suas empresas anteriores, elas tiveram que tomar alguma iniciativa, né, no sentido, né, de empreender para que pudesse sobreviver. E aí acabam comprando alguma coisa, revendendo e tal. E a gente tem um cenário no Brasil hoje bastante preocupante, né? Hoje, mais da metade dos micro e pequenos empreendedores, né, ou das empresas, né, micro e pequenas empresas, elas duram até 6 anos, né? Ou seja, depois de 5, 6 anos, elas quebram, né? Hoje o tempo de sobrevivência das empresas no Brasil já foi pior, né? Tá melhor. A gente tem uma realidade bem complicada de crédito, né? Apesar de 99% das empresas no Brasil serem empresas de pequeno, né? e micro e pequenas empresas, a gente tem destinado a essas empresas apenas 10% do crédito no Brasil. Então, esses pequenos empreendedores, muitas vezes, se eles tivessem a oportunidade de investir, né, na sua empresa, eles talvez não quebrassem lá com 5, 6 anos, né? Então, a Sociedade de Garantia Solidária, ela vem justamente para tentar ocupar essa lacuna, ou seja, oferecer para esses micro e pequenos empreendedores uma oportunidade, né, de crédito, de acesso a dinheiro a juros baixos, né, em um prazo de pagamento adequado, concedendo para eles a garantia que muitas vezes falta. O que é essa garantia? Ele vai, né, o micro e pequeno empreendedor vai muitas vezes num banco, ele quer fazer um empréstimo e ele não consegue ter acesso ao empréstimo, ao financiamento, porque ele não tem uma garantia para oferecer. Ele não tem um imóvel, ele não tem um veículo, ele não tem o que ele tem está alienado a algum investimento, algum financiamento anterior, né? Então isso dificulta, ele acaba não conseguindo e acaba fechando as portas muitas vezes, né? E fica na informalidade, que é o que a gente não quer, né? O que não é bom para o Brasil, né? Então, a SGS ela vem justamente para ocupar essa lacuna, né? É um novo tipo de sociedade que surge, ela não empresta dinheiro, ela é um tipo de sociedade do tipo anônima, né? Que ela é constituída por 2 tipos de participantes, né? Os micro e pequenos empresários, que são os que vão fazer uso, né, teoricamente dessa sociedade, e os investidores, né, os sócios investidores. Por ser uma sociedade, né, anônima, então tem sócios, investidores e participantes. Os investidores são aqueles que vão aportar recurso com o único objetivo de auferir rendimentos. Ao invés de botar na poupança ou botar no fundo, bota na sociedade ali. Esse dinheiro, então, vai constituir um fundo garantidor. Essa sociedade, então, ela vai ser administrada, né, e ela vai conceder contratos de garantias para os sócios participantes, os micro e pequenos empreendedores. Eles vão sair de lá com papel, com um contrato, e aí sim eles vão num banco e vão dizer assim, olha, agora eu tenho garantia. E aí eles vão conseguir o empréstimo que eles queriam, que antes eles não conseguiam. Então a ideia é que as sociedades basicamente têm uma abrangência assim, a gente imagina de repente uma por estado, né? A gente quer começar aqui em Santa Catarina, né? Mas é interessante, como tu falaste, que isso não nasceu da noite para o dia, né? Aí acho que o Ricardo pode contextualizar, porque ele é o pai original desse projeto, né? Foi ele quem fez a proposta, né, na dissertação dele, para entender um pouquinho como é que a gente chegou até no estágio, né, de ser aprovado em 2019, né, pelo presidente da República. Ricardo, então, como a gente falou, não foi da noite para o dia que você começou com a dissertação para isso, né? Estamos aqui numa cafeteria, gente,
enquanto a gente está conversando, vamos deixar aqui o livro para vocês verem também, né? E a gente pode, enquanto isso, a gente vai tomando uma aguinha aqui. Mas, Ricardo, me conta um pouquinho como é que foi essa proposta, como é que começou? A Sociedade de Garantia Solidária é algo que é complexo, mas que ao mesmo tempo facilita muito a vida como o Thiago mesmo falou, 99% das pequenas e microempresas do Brasil podem se beneficiar com essa nova lei complementar. Assim, ó, a SGS, como o Thiago estava mencionando, ela é uma cooperativa de crédito, onde você angaria os recursos em uma sociedade anônima aberta, né? Por isso que ela tem toda essa dificuldade de trâmite, né? São 19 anos de projetos e que, para finalizar, precisava de uma mobilização, né? O Thiago faz doutorado em engenharia de gestão do conhecimento, né? Passou aí primeiro colocado. Para quê? Para que desse uma melhor qualidade ao projeto, para que a gente pudesse convencer os senadores com essa terceira edição do livro para que fosse aprovado. Porque como é que os senadores aprovariam o projeto no Senado se eles não conhecem o projeto? Então a terceira edição foi uma mobilização para que pudesse também, né, o professor Cid também contribuiu com o projeto, para que pudesse convencer os senadores a aprovar. E foi aprovado por unanimidade, 55 votos favoráveis ao projeto, né? Ricardo, mas qual foi o motivo, assim, o que te inspirou a estar foi vendo toda essa contextualidade do mercado que está cada vez mais funilando as empresas? Assim, quando eu comecei a pesquisa, eu vi assim, poxa, por que o empresário tem tanta dificuldade de acesso ao crédito? Porque hoje o que acontece? O crédito vem o quê? Vem dos bancos para as micro e pequenas empresas, né? Esse é o sistema tradicional. Só que na Europa e na Ásia, principalmente no Japão, onde a relação crédito-PIB é 180%, ou seja, você tem 100 reais, um país produz 100 reais, mas gera 180 de crédito, né? Você vê que o crédito vem da base, ou seja, da micro e pequena empresa para os bancos, né? Então foi como o Thiago ali falou, você cria um fundo através de 2 sócios, participante e investidor, que já passa por uma assessoria financeira e que ele vai com uma carta ao banco e já pega o crédito, né? Então isso já existe desde o século XIX na Alemanha, de 1917 no século XX na França, nós no Brasil em 1999, através da Sociedade de Garantia Solidária, Lei 9.841, artigos 25 a 31, já previa a SGS, só que a SGS não aconteceu. Então esse trabalho de mobilização que nós fizemos também junto com a FAMPESC, com a JORPEM, que o Thiago também contribuiu junto com o professor Sidney, é um projeto inédito, inovador, que não existe no Brasil, né? Então nós estamos trazendo, como fez o professor Paul Singer, né, o movimento dos catadores de reciclagem, nacional de reciclagem, né? Ele ficou inconformado de ver ali os catadores sem uma organização, sem nada, que hoje tem um movimento nacional repercutido no Brasil todo, né? Então nós, né, o Thiago também tem uma ideia de capitalismo social, acreditamos e aprovou, né? Dia 2 de dezembro foi aprovado foi sancionado pelo presidente da República para poder mudar essa realidade, né? E agora é a regulamentação até dia 3 de junho de 2020, tem um semestre. Thiago, agora me conta, fale de uma forma para até as pessoas entenderem também quais são os benefícios, além, né, como você falou ali, poxa, pode contribuir para que muitas pequenas, micro e pequenas empresas não fechem as portas a curto prazo, porque a gente considerar 5, 6 anos é curto prazo, né? Além disso, quais são os benefícios para a sociedade tendo essa nova lei aí, inédita, criada aí por vocês aí, né? Quais são os benefícios que as pessoas ainda podem ver, às vezes de fora? Pô, será que isso cabe a mim? Será que não? O que você vê isso como um diferencial aí agora? Legal, Cirilo. Então, assim, a gente verifica assim que existem vários benefícios, além do próprio crédito acessível, né, uma taxa de juros módica, né, acessível, um prazo de pagamento adequado, né, que possa ser estendido ao máximo possível para que fique dentro das condições de pagamento, né, dos micro e pequenos empreendedores.
Então, a gente verifica também o que tem acontecido em países que já adotaram, né? Por exemplo, a Argentina, o Chile, o México, o Japão, a Espanha, que é o caso mais emblemático. Inclusive, boa parte do projeto que a gente utilizou como subsídio para esse projeto de lei, ele é a proposta espanhola, né? Que é o país que hoje tem a SGS estabelecida assim com maior sucesso. Mas se a gente pegar, por exemplo, o Chile, né, que é a SGR, que é o mesmo modelo, só que se chama Sociedade de Garantia Recíproca, eles estão hoje com praticamente 50 mil micro e pequenas empresas que fazem uso, né, desse sistema, né, da sociedade. Eles têm praticamente 3 bilhões, né, de dólares envolvidos, né, dentro de empréstimos, dentro desse fundo avalizador de crédito. Então a gente verifica que isso é capaz de reverter uma situação de criticidade, uma situação de recessão da economia, fazendo com que, com a movimentação dos pequenos e do micro, que tem uma representatividade significativa, 25% do PIB brasileiro advém de micro e pequenos empreendedores, né? 52% da mão de obra advém de micro e pequenos negócios. Então, quer dizer, é uma capacidade gigantesca de reverter uma situação de crise, como a situação que o Brasil vem passando. Então, a gente acredita que os benefícios são gigantescos se a gente conseguir implementar no curto ou médio prazo, né, daqui em diante. Só complementando ali o que o Thiago falou, na Argentina, em 95, com a crise financeira que teve, a SGR foi uma alternativa eficaz. Até hoje, estamos, né, somar 3 mais 19, 22 anos, né, que a SGR já existe na Argentina em resposta à crise. No Brasil, não existe ainda a resposta à crise, né? O que acontece? Hoje em dia o governo mostra que reduziu o desemprego, mas reduziu o desemprego de que forma? As pessoas não estão achando trabalho e estão abrindo seu próprio espaço de trabalho, né? Mas na hora de abrir o seu espaço de trabalho, como é que ela vai conseguir o crédito, se ela não tem a garantia, né? Então, tu observa que foi discutido agora no fórum que teve em Foz do Iguaçu, que as micro e pequenas empresas elas precisam regulamentar, ou seja, essa lei da SGS ela vai estar enquadrada dentro do Sistema Financeiro Nacional, regulamentado pelo Conselho Monetário Nacional e Banco Central do Brasil. Né? Para quê? Para que o crédito expanda, para que o volume de crédito aumente, que hoje não é a realidade. Hoje a micro e pequena empresa ela participa de uma forma muito, muito tímida dentro do Sistema Financeiro Nacional. Ela gera emprego, gera renda, né? Mas ela funciona de forma muito tímida. Então, por exemplo, se tu pegares, vamos supor, a economia, na época dos clássicos, o que diziam os clássicos? Que toda oferta gera sua demanda. Aí Keynes disse, não, nem toda oferta gera sua demanda. O que gera demanda não é a renda, o que gera demanda é o consumo mais investimento. Ele inverteu o nível de causalidade. É a mesma coisa agora em relação ao crédito. Nós precisamos inverter o nível de causalidade. Em vez de vir de cima para baixo o crédito dos bancos para a micro e pequena empresa, nós temos que vir da base. Da micro e pequena empresa dos bancos, né? Foi isso que foi um dos legados que o Keynes fez e que nós aqui agora, né, meros mortais, estamos trazendo. Não vamos ser políticos falando, né? Mas talvez a gente esteja numa era agora que a política, eu até estava vendo aqui atrás, falando de alguns deputados, vereadores, que são pessoas que têm uma visão de que o país precisa, né? Talvez a gente está numa era agora política que está favorável e vendo que muito mais liberal às vezes, né? De que a sociedade precisa e é algo para melhorar a economia do país. Então vocês vão dizer talvez até a sorte de no momento com as pessoas corretas e apoio de gente não só, né? A gente não está falando aqui do presidente em si, né? Foi que sancionou, mas que teve vários vereadores, teve gente aqui da região que apoiou isso, que eu acho que foi primordial, né? Vocês... O Rodrigo Tomás, ele, quando vereador, essa segunda edição aqui, ele ajudou a fazer, né? Para que acontecesse o livro, né? Para que a gente pudesse publicar a segunda edição. E vocês vendo assim, então, talvez o momento certo, e ainda mais agora se a gente, como vocês falando, a expectativa é grande de que com essa ideia vindo daqui, gente, de Joinville, vindo daqui, dessas pessoas aqui de nossa cidade, que conseguiram, né, tiveram êxito aí a nível nacional e já tendo repercussões ali em outros estados, já as pessoas já querendo saber um pouco mais sobre isso, né? Eu acho que a gente tem que ter aí uma boa expectativa mesmo, então
talvez 2020 seja o ano para os micro e pequenos empresários aí com essa nova opção aí da Sociedade de Garantia Solidária. E é bem importante, Cirilo, que ele é um projeto, ele contou realmente, né, e é muito importante, ele contou assim com a participação de muitos políticos, só que ele é um projeto totalmente apartidário, a gente não tem relação com nenhum partido e nem pretende ter, né, porque isso aqui é um projeto para o Brasil, né, feito por brasileiros, para brasileiros. Só que assim, para a gente aprovar um projeto, a gente precisa que um deputado leve, a gente precisa que um vereador leve, a gente precisa que um senador leve, que defenda. Então a gente contou com várias pessoas no passar do tempo que foram muito importantes para que o projeto fosse sancionado, né? Só que isso, como, né, a gente já comentou, isso não quer dizer que o projeto ele é de uma ala mais esquerda ou direita, ou centro-direita, centro-esquerda. Não, ele é um projeto para o Brasil, é um projeto que foi aprovado por unanimidade, tanto na Câmara dos Deputados como no Senado. Então mostra que tanto esquerda quanto direita compraram a ideia, né? E o nosso objetivo é esse, é ajudar o Brasil. A gente precisou de políticos, a gente agradece os políticos, com certeza a gente agradece, eles foram essenciais. O senador Amin, que foi o que levou agora, né, levou enquanto deputado e depois enquanto senador, mas ele é um projeto para o Brasil, feito por brasileiros, para brasileiros. E agora, Ricardo, para a gente encerrar, né, como é que as pessoas agora, logo vocês já vão estar fazendo maratonas aí, cursos e treinamentos e coisa, e também com um livro em si totalmente, vamos dizer, bem minucioso em relação a essa sociedade, mas para encerrar, faço convite também para as pessoas adquirirem a edição, para conhecerem um pouquinho mais dos projetos. Eventualmente, quem se interessar, né, pode ligar para o meu celular, 9638-6834, né, o sufixo 9 na frente, repetindo, 9638-6834, e pode ligar, pode me adicionar no WhatsApp para conhecer o projeto, né, e acredito que a previsão é até dia 3 de junho de 2020, que o projeto seja regulamentado pelo Banco Central e pelo Conselho Monetário e vire uma nova realidade, né? Acredito que outros atores também entrarão para que o projeto tome mais força e possa divulgar as micro e pequenas empresas e sair desse sufoco, né, que é o crédito no Brasil, né, essa dificuldade absurda, né, de selecionar somente alguns e excluir os outros, né? Acho que o crédito é para todos, não para alguns. É isso aí, gente. Muito obrigado. Espero que vocês que tenham interesse, que entrem em contato, que verifiquem, que estudem um pouco e que vejam aí micro, pequenos empresários, empreendedores, né? Eu acho que agora é o momento de vocês também estudarem um pouquinho, verem, porque com certeza tem algo bem bacana que é para vocês, que é para o Brasil, como o Thiago falou, para o crescimento, para o avanço do Brasil.